O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Meus amados irmãos e irmãs, celebrando hoje a solenidade da Santíssima Trindade, para nós cristãos, refletir sobre este mistério é de suma importância. Muito mais do que uma explicação que possa exaurir, esgotar todo este mistério, realidade esta que jamais iremos conseguir, mas podemos nos aproximar na medida em que compreendermos que este mistério trinitário sempre fez parte da nossa existência, da criação do mundo e da própria condução do mesmo. A Trindade Santa sempre se fez presente. A este Deus Criador, ao Filho Redentor e o Espírito Santificador, continua se perpetuando na história da Igreja, na vida dos cristãos. Para nossa reflexão, algo que poderíamos ver de uma forma básica, mas que é de suma importância para nós enquanto seres de relações, que precisamos um do outro para a nossa sobrevivência. Não é verdade em que um ser humano tenha condições de viver isolado, por mais que este venha a tentar viver de tal modo, mesmo assim irá descobrir que a presença do outro, o estar com o outro, é algo existencial, faz parte da nossa natureza. E na Trindade Santa, esta relação de comunhão, de interdependência, na nossa vida se faz presente também, porém de uma forma imperfeita ainda, mas sempre no convite à busca da perfeição. Esta comunidade de amor, que é a Trindade Santa, é o protótipo, é o modelo para que nós, cristãos, possamos assim nos aproximar desta realidade e, ao mesmo tempo, sermos envolvidos neste mistério. Perceber ainda que Deus, ao criar o universo, e no mesmo o próprio ser humano, único ser capaz de reconhecê-lo como Criador, ainda hoje, embora há muitos cristãos que vivem como se Deus não existisse. Mas nós, enquanto pessoas que pouco entendem este mistério, porque nem sempre estamos atentos para as manifestações trinitárias em nossa vida, requer muito esforço da nossa parte para entender este mistério.
Eu dizia anteriormente de uma realidade muito básica na nossa vida, mas tão essencial, que é o amor. É verdade que jamais iremos compreender na sua totalidade o mistério da Santíssima Trindade, mas podemos experimentar aquilo que existe na Trindade Santa, o amor. Mas amar não é uma realidade fácil, pois temos que matar o nosso próprio egoísmo, autorreferencial, o egocentrismo, elementos que não existem na Trindade Santa. Deus sempre foi doação, Ele sempre se ofereceu, Deus sempre foi serviço, Ele jamais abandonou a humanidade, quis estar presente da mesma, preparando o seu povo, uma raça escolhida, como sua herança, o povo de Israel, mas nesta pequena nação, todas as nações estavam sendo representadas. E Deus cuidou deste povo com amor. Deus teve este povo como sua família. E nós fazemos parte desta família, desta comunidade que é amada por Deus. Só que este mistério que envolve a Santíssima Trindade, dentro dos nossos lares, precisa ser destacado cada vez mais. O diálogo, a relação, a escuta, o estar com o outro, está ficando cada vez mais distinto. Mas nós podemos rever toda esta situação para que o mistério da Santíssima Trindade se faça cada vez mais presente na nossa vida. Na Trindade sejamos comunhão. Somos filhos amados de Deus porque Ele quis que assim fôssemos. E não somente amados, nós somos filhos. Fazemos parte desta herança que Deus escolheu. Uma nação amada, convidada também a amar. Muito mais do que discursos teológicos, a nossa própria vida, a nossa própria realidade nos convida a viver este mistério trinitário. E é um convite também, uma alta reflexão. Eu tenho manifestado a Trindade Santa na minha vida através do amor, da fraternidade, da comunhão. É certo que Deus é Pai, que cria tudo, renova todas as coisas e renovou em Cristo Jesus e continua renovando através do seu Espírito santificador. Deus não quer que nós saiamos deste mistério, por mais que nós, pelo nosso livre-arbítrio, queiramos viver distante de Deus, mas isso não é o projeto de Deus. Não foi este projeto que Deus pensou para a humanidade, para os seus filhos. E já no nosso nascimento, somos envolvidos por este mistério, principalmente na graça batismal, na qual somos batizados na Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda antes do batismo, como projeto da Trindade. Após o batismo, envolvidos neste mistério. Mistério este que precisa ser perpetuado em nossa vida enquanto igreja, enquanto cristãos. Nós somos este povo que Deus escolheu por sua herança. E a maior herança
que o próprio Deus deixou para nós, revelado pelo seu Filho, Jesus Cristo, confirmado pelo Espírito Santo, é a sua igreja, que nos congrega, que nos convida a sermos comunidade, a sermos família. Não somente aqui dentro da igreja, não. Onde nós estivermos, temos que dar testemunho deste mistério trinitário, desta comunhão. Não podemos viver uma dualidade, mas sim unidade na Trindade. Lá fora eu também sou cristão, sou igreja, sou amor, sou comunhão, sou esperança também para aqueles que já perderam a fé. E quantas experiências vividas por pessoas que em crise de fé acabaram que deixando este caminho, este discipulado, e por vezes, com o nosso testemunho, retorna aos braços do Pai, retorna à igreja. E me faz recordar uma frase de São Francisco, tão importante para este momento. Cuidado com a nossa vida, com aquilo que nós fazemos, que talvez seja o único evangelho que alguém tenha lido ou venha fazer a leitura. Que leitura os outros fazem de mim, de nós? Será que de fato conseguem perceber este mistério da Trindade, da comunhão, do amor, da entrega, da doação, do discipulado? Temos que refletir. A nossa vida precisa manifestar este mistério. Mistério revelado. Deus quis que conhecêssemos o coração dele, que é amor, que é misericórdia, mas também a justiça. Deus quis que tudo aquilo que foi revelado por seu Filho se perpetuasse na história de salvação. E esse Espírito que santifica a sua igreja, que confirma a verdade da fé, pelo mesmo somos envolvidos, somos carregados, encaminhados, assim, para Deus. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, vivamos este momento de graça, de kairós em nossa vida, na qual a Santíssima Trindade sempre se fez presente em nossa vida e fará, se assim o permitirmos. Que Deus continue nos recriando em seu amor, nos redimindo através do seu Filho e nos santificando na graça do Espírito Santo. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,